Bom dia, ou boa tarde, né, a todos e a todas. Que sejam bem-vindos mais um período do segundo bimestre. E hoje nós vamos ver um pouquinho da história de Vargas, que é o conteúdo que vocês estão estudando agora nessa quinzena. Como vocês já têm aí o livro didático e as atividades já propostas que foram enviadas, vocês vão responder as questões direitinho pelo texto do livro. E aqui é mais um resumo para você ter um entendimento da história de Vargas. Como foi esse período, quem é Vargas? Então, Vargas foi um grande presidente que entrou na história do Brasil, onde se iniciou o período de 1930 a 1945. Teve um grande período no governo dele, foram 15 anos, depois ele teve mais 4 anos de governo. Então, somando todo, dá 20 anos de governos. E aqui nós vamos ver um pouco da história dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer no Brasil, nos primeiros momentos de governo dele. Aqui nós vemos o que? O fim da aliança do café com leite. O que é que quer dizer isso? Isso aqui é uma questão quando o Brasil ele era governado pela questões militaristas ou dos coronéis. Vocês já viram esse conteúdo onde falava muito dos coronéis que tinham aliança dos governadores e tal. Então era uma questão política, porque os presidentes não eram totalmente governados com voto. E sim, tinha muitas malandragens que eles faziam, né? Muita corrupção para poder chegar ao poder. Então aqui um pouquinho quando diz a traição do PRP. Em 1929, o presidente Washington Luiz do PRP apoiou a candidatura paulista de Júlio Prestes, traindo o PRM. Isso aqui são o quê? São os grupos políticos que existiam no país no período. Então, o último governo do período do coronelismo foi o Washington Luiz. Então, depois de Washington Luiz, agora vai entrar Getúlio Vargas em 1930. Aqui, a Aliança Liberal é um partido político no Brasil. Então, aqui se diz o quê? A reação dos mineiros foi aliar-se ao Rio Grande do Sul e Paraíba, formando a Aliança Liberal, que lançou a candidatura de Getúlio Vargas. Então, aqui é um partido onde eram contra Getúlio Vargas, onde foi contra, e aqui é o partido onde dá a junção de Getúlio Vargas dentro do partido. Continuando, né, a Revolução de 1930 marca o início da Era Vargas, que pode ter sido dividida em 3 períodos. Vejam só, Vargas, no início, ele governou por 3 períodos. Aqui é onde se dá o total de 15 anos. Primeiro, chamado Governo Provisório, de 1930 a 1934, foi um período que ele governou. Mas ele continua no poder, não houve eleições para que ele saísse. Então, é chamado também o outro período de governo constitucional, de 1934 a 1937. Esse período aqui é onde se elabora uma nova Constituição brasileira, onde ele tira alguns pontos que já tinha na primeira Constituição do Brasil, quando formou-se ali em 1889. E aqui vem o outro período dele chamado de governo ditatorial, de 1937 a 1945. Como foi o tipo de governo dele no período provisório, chamado de governo provisório? 1930 a 1934, esse foi o primeiro período, assim que ele assume o poder, né? Ao assumir, Vargas buscou atentar às reivindicações dos grupos que lhe deram apoio. Então, suas primeiras medidas destacam-se pela suspensão da Constituição de 1891. Ele tirou essa lei, né, onde ele reelaborou outra Constituição brasileira. Teve o fechamento do legislativo, quer dizer, as pessoas que faziam leis aqui, onde ele tinha o legislativo, ele fechou por enquanto, então ficou ele sobre o poder. E teve a nomeação de interventores para os estados. Quer dizer, interventores, pessoas onde ele acreditava que iam ajudar ele. Então, a forma como ele garantiu pessoas
no grupo político dele. A Revolução Constitucionalista de São Paulo, que aconteceu em 1932. Quais foram as causas? O afastamento da oligarquia de São Paulo do poder, que as oligarquias antes de Getúlio Vargas era quem vinham no poder político. As oligarquias quer dizer as pessoas quando estavam naquele período de governo ligado ao coronelismo, com os governadores e o presidente. Então acabou-se esse período aqui. A nomeação do capital pernambucano João Alberto Lins para interventor dentro da política com Getúlio Vargas. O que quer dizer MMDC? Esse período de governo Vargas, houve conflitos também. Sempre vem havendo conflitos dentro das políticas brasileiras. E nesse período aqui havia eram constantes. E por muitas pessoas insatisfeitos com a forma como Getúlio Vargas venceu a eleição para presidente, então ficavam os grupos políticos contra ele. E nessa questão aqui foram manifestações que estavam acontecendo dentro do governo dele. Não por ele e nem pelo grupo dele, mas por pessoas contras. Então as primeiras manifestações dos paulistas, que eram principalmente os ligados aos cafeicultores, provocaram a morte dos estudantes Martins Miragaia, Drauzio e Camargo. Daí a sigla MMDC, entidade envolvida na organização da Revolução. Esse período aqui estava acontecendo um grupo político de revoluções, contra, e essas pessoas foram mortas. E aí eles quiseram culpar também o governo Vargas, devido às questões políticas, onde essas pessoas foram mortas. Aí, então, aqui vem paulistas às armas, Aqui são a forma como eles vinham nos grupos políticos, sempre fazendo suas manifestações. E isso aqui ficou na história, O chamado MMDC, que são as siglas das pessoas que morreram no período, que eram estudantes, eram jovens. O objetivo foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, quer dizer, nova Assembleia foi formada para dirigir-se o governo com as novas formas de lei. Aqui são as caricaturas da época, quando você identificando a forma de governo, o que é que vinha acontecendo no período. Então, são as imagens que apareceram muito no período Vargas. Como foi a Constituição criada por Vargas, no governo Vargas, Constituição de 1934. Hoje, pessoal, nós temos uma nova Constituição. Essa nova Constituição de hoje é a Constituição de 1988. Sendo que a nova Constituição de hoje que a gente segue, que o Brasil postou e a gente segue, então tem muitas coisas que ainda estão dentro dela, que são as que foram criadas em 1934. E outros pontos que foram criados em outras constituições também. Então, os principais pontos positivos na Constituição de 34 foi critérios de cidadania, voto secreto, incluindo mulheres, mas excluiu os analfabetos, mendigos, militares, até o posto de sargento. Então, o que é que aconteceu? Muitas pessoas no período da República Velha, do período dos governadores, do período dos cafeicultores, não votavam. Não sei se vocês lembram lá da história, do período, e principalmente as mulheres que não votavam mais mesmo. Quem votava mais eram pessoas ricas. Só que depois teve um período que passou-se a votar todo mundo, onde o voto era obrigatório para eles e era forçado, que foi chamado até de voto de cabresto. Não sei se vocês lembram desse período, mas foi o que aconteceu durante a República Velha. Chegando-se no governo Vargas, teve que haver eleições, sim. Mas mesmo assim, ele continua no poder sem haver eleição, porque sempre política tem dessas coisas. Eles têm um jeitinho de arrumadinho e continuar no poder, e assim aconteceu. Mas dentro da Constituição dele, ele criou o voto secreto. O que é voto secreto?
É quando você não pode dizer o seu voto a ninguém quem você vai votar. Então aquilo é secreto, só seu. Só você sabe, só você escolhe, só você sabe quem vai votar. E nesse voto secreto, ele incluiu as mulheres que não votavam no período. Então a mulher teve essa nova forma de vida aí agora de liberdade de poder votar, que a mulher era apenas submissa ao homem e aos poderes políticos também, que não podia ter direito a nada. E hoje você vê o quê? A questão da expansão, que graças a Deus temos as conquistas que as mulheres conquistaram a partir do governo Vargas, até os dias atuais. Mas dentro dessa questão eleitoral, quem ainda não votavam? Analfabetos, mendigos, militares, outros militares, até o posto de sargento não conseguia votar ainda nessa Constituição. Hoje não, hoje a gente sabe que todo mundo vota. A partir dos 18 anos, então todos votam. É só querer. Dentro da Constituição ele criou também os direitos trabalhistas, chamado de salário mínimo, aliás, jornada de 8 horas, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias remuneradas e indenização na demissão sem justiça. Quer dizer, o salário mínimo ele criou-se nesse período. Até os dias de hoje, então os trabalhadores têm direito a trabalhar pelo salário mínimo. Jornada de trabalho de 8 horas, que a gente sabe que quase não existe. Sempre a jornada de trabalho hoje, elas têm mais de 8 horas, mas o certo na Constituição de hoje, também na Constituição atual do Brasil, são 8 horas. Mas sempre os trabalhos passam dessas horas, não fica realmente em 8 horas. É difícil ter um trabalho para você trabalhar até 8 horas. Proibição do trabalho de menores é proibido, como a gente sabe até os dias atuais, é bem proibido. Não quer dizer que ele não possa trabalhar, mas de uma forma leve, onde ele está ajudando a de seus pais, mas de forma leve. E não deixar de estudar, por isso que eles são proibidos também a trabalhar até os 14 anos. Férias remuneradas é quando alguém tem um emprego que chega um ano de trabalho, então ele tem direito a tirar um mês de férias e ganhando salário, sem cortar o salário dele. Outro ponto foi o nacionalismo econômico. Decidiu-se pela proteção das riquezas do país, como as jadas minerais e a queda de água. Isso aqui são o quê? Ele quis o quê? É assegurar o que era de bom no Brasil, como o minério. Então ele criou as siderúrgicas, né? Onde veio assegurar mais as riquezas do Brasil e não deixar ser vendida para outros países do exterior. Quer dizer, preservar o que é seu, para dar riqueza e a economia brasileira. Quem eram os grupos políticos que surgiram nesse período? Grupos políticos do período constitucional. Nesse período, ganharam destaque dois grupos políticos, com ideologias diferentes, os integralistas e os aliancistas. Esses grupos refletem a mesma polarização política que ocorria na Europa. Como era formada a Aliança Integralista Brasileira, ou AIB? O líder do grupo, né? Plínio Salgado. Grupos que eram envolvidos dentro desse grupo aqui, né? Eram os empresários, a classe média, os militares e a Igreja Católica. Veja só como era formado esse grupo político no Brasil no período, como formou. Veja só os envolvidos, ó, era só aquelas classes que tinham mais condições de vida. E até a Igreja Católica envolvida, porque a Igreja Católica ela tinha uma grande participação política no período. Hoje é que ela não tem mais essa questão de estar envolvida com política, não. Principais propostas dentro desse grupo político que surgiu: combate ao comunismo e ao liberalismo, porque o governo ele previa uma questão comunista, né, da Alemanha e Itália. Nacionalismo extremado. Nacionalismo quer dizer preservar dentro da nacionalidade brasileira e não do exterior de outros países.
pregar a política realmente brasileira e por um regime político ditatorial, chefiado por um líder capaz de impor a disciplina. Que quando você se chega a um político ditatorial que realmente ele tem condições de sobrecarregar essa questão política, então ele consegue. Com o grupo dele, claro que nunca sozinho. Inspirações ideológicas que eles tinham. Veja só o símbolo que eles usavam, né? Eles queriam pregar junto com o nazifascismo a política brasileira. Eles eram ligados a essa questão, eles aceitavam essa questão política da Itália e Alemanha. Então são as políticas do nazifascismo. Quer dizer, o símbolo do nazifascismo que eles pregavam, a forma como o nazifascismo eles pregavam lá no países deles, as ideologias políticas, como eram massacrar muitas pessoas, massacravam os pobres, massacravam quem era estrangeiro, que não era do país. Então era uma questão muito complicada para muitas pessoas dos países. E aqui no Brasil, então, essa política que entrou, ela queria fazer a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa, não totalmente. E a Aliança Nacional Libertadora, que era o outro grupo. O líder era Luiz Carlos Prestes. Os grupos envolvidos eram os democratas, os sindicalistas e os socialistas. Então, esses grupos aqui eles eram mais humildes, mas eles queriam uma democracia. Democracia é o quê? Que pessoas fossem livres, pudessem participar das questões políticas, das questões onde eles achavam que poderia se entrar, dar uma ideia, sugestões. Isso é o chamado democratismo que a gente usa até hoje na política atual. Os sindicalistas a gente já sabe que são pessoas que lutam pelos seus direitos e socialistas que procuram uma sociedade mais real, mais democrática para todos. Uma das correntes da ANE era o Partido Comunista. Quer dizer, ele pregava o comunismo também, né? E as principais propostas desse partido eram nacionalização das empresas estrangeiras, quer dizer, que as empresas estrangeiras que estivessem aqui, elas fossem nacionalizadas como o Brasil, o não pagamento da dívida externa, quer dizer, se o Brasil estava devendo a outros países, deixar de pagar, e reforma agrária para os trabalhadores do Brasil. Essa era o que eles defendiam. E aí vem a intentona comunista de 1935. Repressão à Aliança Nacional Libertadora. A intentona comunista de 1935, porque eles pregavam o comunismo, né? O comunismo é quase a mesma coisa de socialismo, onde eles buscavam ideias que são idealistas, que pregavam mais liberdade para toda a população. E a ação militar contra Vargas foi liderada por Prestes. Com o apoio de estrangeiros, seu fracasso desencadeou a perseguição seus integrantes, entre eles Olga, que foi entregue aos alemães. Olga Bernário, aqui na história que ficou da Alemanha. O Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen no Brasil? Foi o golpe de 1937, onde Vargas deu esse golpe para continuar no poder. Então é chamado de Plano Cohen. O mandato de Vargas terminaria em 1938. E a campanha eleitoral ocorria normalmente. Enquanto isso, Vargas preparava um golpe de Estado para permanecer na presidência. Veja, ele foi bem esperto no período, ele organizou um grupo onde ele propôs que esse grupo fosse contra ele, e esse mesmo grupo foi quem deu o golpe. Mas já organizado por ele, claro, né? E aí ele terminou no poder. Então, o Plano Cohen contra o perigo comunista, era contra essa questão comunista como eles pregavam, e Vargas fechou o Congresso Nacional e outorgou uma nova Constituição para o Brasil. O Estado Novo foi o novo período de Vargas, de 1937 a 1945. As características do período do Estado Novo. Fechamento da Assembleia Legislativa de novo, né? Teve uma nova forma de... A Assembleia Legislativa é onde os políticos eles fazem as organizações políticas deles, onde eles criam lei, onde eles emitem leis.
essa coisa toda. Extinção dos partidos e das eleições democráticas, que não existisse mais essa questão, né, da democracia, e o fim do federalismo. O Departamento de Imprensa de Propaganda teve muitas propagandas no período Vargas, mas teve muita coisa boa também, né? A questão da cultura entrou muito, entrou a música, entrou o rádio, entrou o cinema. Então foi um período de governo, assim, perturbado às vezes para algumas pessoas que eram contra, mas favoreceu muito o crescimento do Brasil também. E deu muitos direitos à população brasileira mais pobre, inclusive o voto e os direitos trabalhistas da população. Os objetivos eram coordenar a propaganda, né, que a propaganda sempre fosse espalhada pelos rádios no período, como se criou, o rádio surgiu nesse período de Vargas, e aqui houve muitas manifestações e eram publicadas no rádio, onde ele aceitava que publicasse, principalmente em favor a ele. Censurar os meios de comunicação, que primeiro era o rádio, depois foi que veio a televisão bem depois. E vejamos algumas realizações do DIP. Divulgava as realizações do governo, justamente eram as propagandas que existiam, que foram expostas pelo rádio, e Vargas apresentando como pai dos pobres, porque quando ele saiu dessa política, desses 15 anos, ele saiu, entrou outro presidente, realmente houve a eleição e o outro presidente entrou. Mas depois Vargas se elege de novo e ele volta como o símbolo dele era pai dos pobres, porque muita gente gostou do governo dele. A população pobre apoiava muito ele no período. Ele é bem parecido com a questão de Luiz Inácio da Silva, né? O presidente que saiu do governo há pouco tempo no Brasil. Eu faço uma comparação bem parecida com o período dele. Porque Lula apoiava os pobres, Lula fez aquela questão, né, do Bolsa Família, mas já existia, só apenas expandiu. Nos outros governos, como o Fernando Henrique, já existia o Bolsa Família, só que em outras palavras. E aí vem as comemorações dos trabalhadores, porque Vargas volta ao poder. Mas essa aula fica para a próxima. Então, por hoje é só, e bons estudos para todos vocês. E até mais.